Rapaz, foi muita discussão. Isso ontem, lá em Brasília, a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência na Câmara dos Deputados, foi marcada por um debate agressivo, com bate-boca e troca de acusações entre Haddad e deputados bolsonaristas. Após a confusão, a equipe econômica do governo apresentou medidas alternativas à alta do IOF. Bora ver? Fernando Haddad foi convidado para participar da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para explicar as medidas alternativas ao aumento do IOF. O imposto, que atualmente está em 3,95%, tem sido questionado por empresários que temem falência. No fim de semana, o ministro se reuniu com parlamentares e disse que a maior parte do decreto vai ser revista, mas que para manter a arrecadação precisa aumentar alíquotas de outras categorias. O projeto, que ainda vai ser apresentado, prevê 5% de imposto de renda para crédito imobiliário e agrícola, taxação das BETs em 18%, juros sobre capital próprio de 20% e alíquotas de criptomoedas. O governo prevê arrecadação de 20 bilhões de reais até o fim do ano, mas os parlamentares da bancada ruralista não concordaram com a criação de um imposto para o setor agrícola. Na Câmara, Haddad disse que as novas medidas podem assustar, mas que são necessárias. Eu começo falando do fato de que nós voltamos a crescer. O Brasil termina esse terceiro ano de governo Lula com uma taxa média de crescimento de 3% ao ano, praticamente o dobro da taxa de crescimento observada nos 10 anos anteriores à sua posse. Eu fico feliz de ver o número de empregos criados nessa administração, como há muito tempo não se via. Já superamos 3 milhões de empregos criados. Essa casa aprovou 2 leis muito importantes voltadas para o crescimento do seguro no Brasil, que tem um campo enorme para se desenvolver, e das leis aprovadas em relação ao crédito. Mas a fala não repercutiu bem. Os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi se exaltaram e começaram um bate-boca com Haddad. O governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. O ministro questionou os 2 deputados terem deixado a comissão após causarem tumulto. Segundo Fernando Haddad, parlamentares da oposição fazem perguntas tendenciosas e saem das audiências sem ouvir as respostas, apenas para causar desconforto e gerar desgaste na imagem do governo nas redes sociais. O ministro chegou a chamar deputados de moleques. Eu considero um desrespeito muito grande a pessoa se dispor a vir ao parlamento, tanto a Câmara como ao Senado, sempre com muita disposição, sempre com todo o interesse em esclarecer. A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de números errados sobre a economia e ele simplesmente sai da sala antes de ouvir a resposta. Então, qual é o objetivo de uma comissão como essa, de uma reunião como essa? E agora temos outros desafios pela frente. Nós temos agora que encarar o crescimento da despesa obrigatória, da despesa primária do país, que vem imprensando a despesa discricionária e que hoje há um consenso que, se nós não fizermos o debate de uma agenda estruturante, de uma agenda que encare de fato um corte de gastos nessa despesa obrigatória, nós vamos caminhar para a completa ingovernabilidade do país. Ô ministro, eu discordo de você quando você diz o seguinte, que o crescimento que houve no país, se houve crescimento no país, principalmente referente à empregabilidade, eu discordo que isso esteja associado a políticas públicas do governo federal. Se houve esse crescimento, parte muito daqueles trabalhadores que realmente buscam ali alternativas para conseguir realmente colocar comida na mesa.
Mas associar que esse crescimento que pode existir, que talvez tenha existido, você apresentou os dados, estavam ontem lá na Câmara, né? Associar a políticas públicas do governo federal, discordo totalmente. Não é preciso realmente você se aprofundar tanto na internet para buscar dados que apresentem números totalmente contrários ao que você tem apresentado. Então aí realmente há controvérsias nas suas palavras com fatos, com a base de dados que nós temos hoje acesso. Então é muito complicado realmente o cenário do Brasil. Agora também não concordo de você realmente participar de uma audiência como essa, né, e os nossos representantes perderem tempo se alfinetando ou colocando discussões que podem ali muitas vezes acontecer por conta de oposição ao governo. A gente perde a oportunidade de trabalhar políticas públicas para trabalhadores, para a população como um todo. Está muito polarizada essa situação e só quem tem a perder é a população, que de fato não se tem projetos que podem beneficiar a classe dos trabalhadores aqui no Brasil como um todo. É muito complicado o cenário político hoje no Brasil. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!